Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes da gente começar. Quem sabe me dizer por que a nossa igreja se chama Central? Eu. Então fala aí, meu querido. Deixa eu ver, tentar lembrar. A gente estava conversando esses dias sobre isso. É que ela não é nem, deixa eu ver. Ela nem é tipo fria e nem tipo pentecostal, nem tradicional. Ela é central, que é só Cristo. É isso? É por aí mesmo, é isso mesmo. É muito legal. Do jeito que você falou, ela até lembrou o texto de Apocalipse, que eu ia fazer uma referência a ele. Por que a nossa igreja é central, né, gente? Para quem não sabe, não é porque ela fica no centro de Belo Horizonte, ou porque ficava, até porque nunca ficou, né? Muito menos porque fica geograficamente no centro de qualquer coisa. E sim porque ela adotou uma postura centralizada em um momento em que as igrejas passavam por uma turbulência muito grande de doutrina, de costumes, né, de modo de cultuar a Deus. Como disse bem o Atos, havia uma tradição que era uma tradição, digamos assim, mais humana, né, mais natural, onde as pessoas buscavam a palavra, entendiam pela sua consciência o que elas deveriam fazer, o que elas deveriam deixar de fazer, né? E assim os batistas, principalmente, né, tinham essa postura, mas junto com os batistas tinha os presbiterianos, né? Tinha ali os luteranos, enfim, metodistas, uma série de igrejas que eram uma linha mais tradicional, o que a gente chama de reformados, né? Ou simplesmente protestantes, vamos dizer assim, que eram aqueles que pregavam o evangelho firme, e era uma bênção, era maravilhoso, muitas vidas se converteram ali, muitas pessoas cresceram ali. E depois, com o passar do tempo, houve um período de grande avivamento, houve um grande crescimento das igrejas pentecostais, dentre elas aí a Assembleia de Deus e outras tantas, e algumas igrejas batistas começaram a acatar esse pentecostalismo, né? Então, eles começaram a crer mais no sobrenatural. Então, houve um momento em que havia uma divisão das igrejas batistas. Haviam as igrejas batistas naturais e as igrejas batistas sobrenaturais, mas não era esse o nome. Era assim, pentecostais e tradicionais, que o pessoal usava, né? E um era em pé de guerra contra o outro, porque um focava muito na palavra e não focava no poder do Espírito Santo. O outro focava no poder do Espírito Santo, mas deixava de se basear na palavra, e os dois eram como que meio um avião de uma asa só, né? Porque era muito focado num lado ou era muito focado no outro. Então, a nossa igreja, lá muito tempo atrás, não sei quem de hoje estava naquela época, mas algumas pessoas com certeza estavam, ela adotou uma postura centralizada. Ela falou assim, olha, eu creio no poder do Espírito Santo, na renovação, né, naquilo que Deus faz. Então, vamos sim abrir para um louvor gostoso, para que as pessoas sejam batizadas no Espírito, para que elas recebam dons, para que elas orem, para que elas creiam, para que Deus faça milagres, curas, transformações, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos nos descuidar da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, da forma convicta como as coisas devem ser. Então, ela ficou ali, exatamente no meio, tá? Isto é uma bênção, isso é uma maravilha, a ponto de que hoje, por exemplo, eu assusto quando alguém fala assim, eu não me adaptei muito lá com o estilo da igreja. Por quê? Como assim não adaptou? Porque é uma igreja onde eu vou e eu oro em línguas, por exemplo, e fica de boa. Ou outro vai e fica quietinho, sentadinho, ninguém enche o saco para a pessoa poder gritar ou bater palma, também fica de boa. Então, como assim? Eu fico pensando, como assim a pessoa não se adapta, né? Porque é tão bom, e principalmente nesse movimento de células, onde você dá liberdade para as pessoas. Então, a gente tem células extremamente pezinho, né? Pezinho de fogo, como se diz aí, né? Fogo no pé. Outras já são mais tradicionais. Então, e a coisa vai, porque uma coisa não atrapalha a outra. O problema, né, a dificuldade que há nisso é exatamente aquilo que tem Apocalipse 3:20, né?
perto do 20 ali, na carta de Cristo à Laodiceia, onde Deus disse assim, olha, eu vou te vomitar da minha boca porque você não é frio e você não é quente, antes você é morno, por isso você não me serve. Não estou dizendo que sejamos mornos, o que eu estou dizendo é que quando nós queremos adotar uma postura que abraça tudo, corre-se o risco de não abraçar nada. Quando a gente quer ser, ao mesmo tempo, amigo dos pentecostais e amigo dos tradicionais, a gente corre o risco de não ser nem uma coisa e nem outra. E quando a gente, da mesma forma, vai estudar qualquer coisa, e a gente quer estudar sobre uma ótica que é, ao mesmo tempo, extremamente pentecostal, e, ao mesmo tempo, extremamente natural, científica, você fica também correndo o risco de ficar ali no meio do caminho. Então, tudo isso que eu estou falando é no sentido de dizer para vocês o seguinte, nós estamos diante de um curso que é, sim, de dons espirituais, porém, nós não somos daqueles que vão chegar aqui e vão falar assim, começa a repetir comigo aí, meia dúzia de palavras, que você vai começar a orar em línguas, sapatear, e Deus vai te tomar e tal, simplesmente pelo lado pentecostal, e nem tampouco somos aqueles que vamos pegar e ficar somente estudando, olha, é assim, isso não pode, isso é que absurdo e tal, né? Ou seja, há de haver espaço para o profeta e há de haver espaço para o mestre. O problema é não ser nenhuma coisa e nem outra. Como ser as duas coisas de forma forte, de forma eficiente e eficaz? Como que eu posso ser uma igreja? Nós podemos ser uma igreja, um povo de Deus que tanto faz, que faz tão bem o lado da tradição, da palavra, da doutrina, né, do ministério do mestre, como faz tão bem o pentecostal, né, o ministério profético, o poder de Deus, a força de Deus. Simples. Queira, faça com força, faça com vontade as duas coisas. E cuidado na hora de criticar uma ou outra. Eu estou dizendo isso, gente, porque agora nós vamos dar continuidade ao estudo, onde nós estamos na parte científica da coisa. Nós estamos estudando a personalidade do homem natural, que é a imagem e semelhança de Deus, como nós temos visto nas últimas aulas, ok? Então, Imago Dei foi uma aula que nós fizemos há uns 15 dias atrás, e nós começamos a estudar as personalidades segundo a psicologia, né, na aula passada, e nós vamos continuar hoje, e na outra aula nós vamos entrar mais forte, não sei se na próxima ou na outra, vai depender do ritmo de hoje, eu acho que só na outra. Nós vamos entrar mais forte daqui até o final de novembro, em todas as questões que dizem respeito aos dons do Espírito. Então, para que eu estou dizendo isso? Para você relaxar, para você ficar tranquilo. Nós vamos abordar as duas coisas. Nós não estamos transformando um curso de dons espirituais em um curso de psicologia. De jeito nenhum. Mas se você não entender o ser humano, se você não entender como a pessoa funciona, e não é só a sua pessoa, né? Estou lembrando daquilo que nós comentamos já na aula passada, mas também as pessoas que você lidera, as pessoas que você influencia, as pessoas por quem você é liderado, inclusive. Se você não entender como elas são naturalmente, você também não vai conseguir separar o que é de Deus, o que é da própria pessoa, o que é seu mesmo do que é de Deus, né? Eu estou dizendo isso porque é muito importante a gente ter essa visão clara. Ontem, lá no culto da manhã, durante o culto da manhã, né, eu estava presencialmente lá no prédio do Luxemburgo, e o que aconteceu? Eu estava ali na hora do louvor, e na hora da última canção, que, se eu não me engano, acho que era essa mesmo, Deus do Sobrenatural, eu fui tomado de um jeito, que eu oro em línguas, mas eu orei numa língua que eu nunca tinha orado. Entende? Eu já tenho muitos anos, para mim é natural. Mas imagina você ser tomado por um tipo de oração em línguas onde você sabe que não dá, eu não consigo repetir se eu tentar fazer. Era um tipo de língua, de um dialeto muito esquisito. Eu digo esquisito porque é como se eu tivesse... É como se você... Sabe quando você bota um vídeo no YouTube e acelera? E com a voz ali acelerada? Então, eu estava falando dessa forma. E ali Deus falou para mim duas coisas. Primeiro, era um dialeto diferente mesmo. Segundo, era uma intercessão por alguém que eu não conhecia, numa situação que eu não conhecia.
E eu sei que Deus fez lá a obra que ele tinha que fazer. E em terceiro é que ele está com pressa. Ele falou assim, eu estou acelerando porque eu estou com pressa. Aquela palavra que a igreja tinha passado nos vídeos há algum tempo, eu estou acelerando, eu preciso e tal. Realmente, Deus está com pressa. Ele continua acelerando. Então, eu quero passar essa mensagem antes da nossa aula, não no sentido de que nós vamos acelerar a nossa aula, pelo contrário. No sentido de que nós precisamos assimilar bem o conteúdo, porque através do conteúdo, não só desta aula, não só deste curso, mas de todos os cursos que estão sendo disponibilizados, que o Espírito Santo tem direcionado para que o povo dele, a liderança da igreja, né, receba e ministre nisso, é uma forma de capacitar a igreja de Cristo, especialmente a central, neste momento para nós, porque nós estamos lá, então Deus tem essa obra para nós, não que a gente seja melhor que A ou B de forma alguma, mas porque Deus tem nos preparado para algo específico, grande, especial e muito associado à volta do seu filho. Então, fiquemos atentos, aprendam o que está sendo passado no meu curso e nos outros cursos, dediquem-se com afinco. Perdeu a aula, não tem problema, volta, assiste o vídeo, leia o material, porque são conteúdos preparados, não só com muito carinho pelo professor, mas eu tenho certeza que são direcionados pelo Espírito Santo de Deus para este momento da igreja. Então, eu queria deixar essa mensagem antes da gente começar, porque senão a gente perde, né? A gente entra na empolgação e não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo, tá bom? Então, obrigado aí por esse tempo. Alguém quer falar alguma coisa em cima do que eu falei? Yes or no? Fale agora o cálice para sempre. Credo, vocês ficam muito calados. Tá bom. Depois também não reclamo. Então vamos lá, gente. Nós estamos estudando os dons espirituais, ao mesmo tempo estamos estudando os temperamentos, as personalidades e os ministérios. Os dons espirituais mesmo, a gente vai chegar daqui a pouco. Ainda estamos na parte mais natural da coisa. Claro que começamos com os ministérios, que é totalmente espiritual, depois entramos em temperamentos e agora estamos nas personalidades. Para vocês que estavam na aula passada, eu vou passar rapidinho, mas é importante para todo mundo lembrar, né, que nessa questão das personalidades nós estamos tratando. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa única, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho e filha de Deus, né, criado para o seu louvor, para a sua glória. E a nossa personalidade, o que é? É o nosso padrão característico de pensar, de sentir, de agir, onde cada um de nós, dependendo da maneira como a gente interage, como a gente interpreta, como a gente decide, como a gente enfrenta, como a gente sente, como a gente age, como a gente pensa, a gente se subdivide em grupos, vamos dizer assim. Embora alguns de nós claramente vão ficar no meio, entre um grupo e outro, às vezes até três. Por quê? Porque nós não somos uma caixinha, nós não somos alguém que pode ser enquadrado, empacotado de uma única forma. Isso é simplesmente uma maneira da gente tentar se entender um pouco melhor. Por isso que vai acontecer desta forma, tá? Então, se eu sou extrovertido ou introvertido, é uma maneira inicial de eu me conhecer. Outra maneira é se eu sou mais intuitivo, né, no meu pensamento, se eu interpreto as coisas de forma mais abstrata, ou se eu sou mais observador, sensorial e busco um pensamento de forma concreta. Eu gosto de coisas que possam ser tocadas, sentidas, pegadas, tá? E como eu decido também, é uma terceira forma de qualificar a pessoa. Se eu decido mais com base no resultado que eu quero atingir, ou se é mais com base no afeto às pessoas, tá? Se eu simplesmente racionalizo tudo e falo assim, eu pego isso aqui, que isso aqui vai gerar o que eu preciso, ou se eu estou mais preocupado com o que o coração, o sentimento, a harmonia, a cooperação das pessoas ali está envolvendo. E, finalmente, se eu sou uma pessoa mais planejada, né, mais organizada, né, que gosta das coisas com certeza, com método, que vai no sentido ali, ou se eu sou mais espontâneo, mais experimentador, mais provador nas coisas e acabo tendo um improviso maior, uma criatividade maior em tudo e, com certeza, uma abertura maior para mudança. E a gente viu que tem uma quinta coisa que eu não vou entrar muito aqui, que é só um toque de autoconfiança ou de cautela em cima das outras coisas.
A gente pode fazer esse teste através daquele site, das 16 personalidades, ou pode fazer isso conhecendo mesmo, ou pode nem fazer. O importante é entender bem o conceito e entender como que o nosso jeito de ser influencia aquilo que fazemos. E isso nos ajuda a compreender melhor o que a gente faz, por que a gente faz, e principalmente o que as pessoas fazem, por que elas fazem. Isso nos deixa, no mínimo, amá-las mais. Tá bom? E a gente viu, então, que são 4 grupos grandes de personalidades que formam 16 personalidades. E a gente viu na aula passada o grupo dos exploradores, que se dividem entre o virtuoso, o aventureiro, o empresário e o animador, né? Onde todos eles têm em comum a letra S e a letra P. O que é a letra S e o que é a letra P? O S é a característica sensorial, observadora, concreta do pensamento, diferente da intuitiva, da abstrata. Tá? E o P é a característica espontânea, exploradora, a característica provadora das coisas, diferente da característica planejada. Quando a pessoa tem essas duas coisas juntas, ela é uma pessoa muito aberta à inovação, à persuasão, à sensualidade, à adaptação e à coragem. Se ela for introvertida e focada em resultado, ela é chamada de uma pessoa virtuosa, que é uma pessoa experimentadora, prática, ousada, mestre em ferramentas, muito hábil, né? E que tem aí uma série de qualidades, uma série de fraquezas também, que nós não vamos ficar falando, porque já está na aula passada. Se você perdeu, você busca lá no vídeo que eu disponibilizei no grupo. Tá? Se você é do tipo aventureiro, né? Você é explorador, também é introvertido, porém tem mais foco no afeto, no lado afetivo. E isso te permite ser uma pessoa mais flexível e charmosa, tende a ser uma artista, sempre pronta a explorar e experimentar algo novo. O terceiro tipo de aventureiro é o empresário, que agora eu estou falando de um tipo de pessoa extrovertida, focada em resultado, porém extrovertida. Né? O empresário é uma pessoa inteligente, enérgica, perceptiva e que gosta do risco. Tá? E o quarto tipo de pessoa é o animador, ou animadora, é uma pessoa entusiasmada, cheia de energia, espontânea, cheia de vida, que nunca fica no tédio. Né? Ela é extrovertida, ela gosta de pessoas, ela se preocupa como que as outras pessoas vão se sentir, por isso ela está sempre buscando alegria ali, e ela está explorando o mundo desta maneira. Bom, ficou alguma dúvida nos exploradores que a gente viu na aula passada, antes da gente passar para o próximo? Não? Então, está tudo ótimo, vamos à frente. Sentinelas. Sentinelas são um tipo de personalidade que tem, assim como o explorador, esse lado sensorial, esse lado observador, né, concreto do pensamento, mas, ao mesmo tempo, é planejado. Então, essa pessoa, ela se torna uma sentinela, um guardião daquilo que ela tem. Tá? Ela pode ser logística, defensora, executiva ou cônsul, se for mais introvertida ou extrovertida, ou se for mais dada ao afeto ou mais dada ao resultado. Tá? O importante é que todas elas, quando são sentinelas, e eu creio que uma grande parte da humanidade é feita de sentinelas, por isso que a gente está aqui, porque as coisas podem até mudar, mas elas precisam, né, seguir uma certa tradição, um certo caminho, e são sentinelas que nos ajudam nisso, são os guardiões que nos ajudam nisso, né? Então a gente tem um grande número de pessoas, e isso é muito bom. O logístico é um indivíduo prático, extremamente confiável, ele é um sentinela do tipo introvertido, né? E, ao mesmo tempo, ele é letra T, ou seja, ele é uma pessoa mais focada em resultado. Então, ele é mais frio. Pensa, uma pessoa concreta, focada em resultado, planejada e introspectiva. Esse é o logístico. Porém, ele vai fazer as coisas acontecerem bonitinho. O defensor, ele também é um guardião, ele também é sensorial, ele também é planejado, ele também é introspectivo, porém ele é mais
afetuoso, mais voltado para as pessoas. Por isso eles as defendem como mel, tá? Aí depois vem os dois extrovertidos, que são o executivo e o cônsul, e que são esses dois administradores excelentes, tá? O executivo mais voltado para o resultado e o cônsul mais voltado para as pessoas, um líder mais popular. Então, o que acontece? O sentinela, ele está juntando a praticidade, o pragmatismo, a continuidade, o sensorial, o tempo presente, aqui e agora, a realidade, com um toque de previsibilidade no que se faz, responsabilidade, organização, manutenção, certeza e atingimento de meta. Isso vai trazer o quê? Estabilidade, segurança, tradição, norma, padrão, regra. As coisas vão funcionar deste jeito. Não é só vai funcionar do seu jeito, você não vai criar muito aqui, você não vai inventar muito, você não vai sair do padrão, porque você vai seguir aquilo que foi estabelecido. Tá bom? Então, o que acontece? O logístico, que é o sentinela introvertido e focado em resultado, é alguém, como George Washington disse, minha observação é que sempre que uma pessoa é considerada adequada para o cumprimento de um dever, não é bem executado por duas pessoas e mal feito se 3 ou mais estão trabalhando nele. Então, se você dá uma responsabilidade para alguém, segundo Washington, é que essa pessoa ela tem que pegar, ela tem que fazer aquilo, o que é tarefa e dever dela, não passa para outro. Tá? Então, esse tipo de discurso, esse tipo de atitude, é uma atitude de um logístico. Por quê? Porque o logístico é um inspetor. Ele é alguém que assume a responsabilidade, ele se orgulha do seu trabalho, ele completa a sua tarefa com absoluta precisão e paciência. Ele é íntegro, ele tem uma lógica muito prática, ele tem uma dedicação incansável e ele busca estabilidade, busca segurança e ele é incomparável na defesa das tradições, das regras, dos padrões e ele vai cumprir as suas obrigações, ainda que tenha que abrir mão de questões pessoais. É alguém que ama trabalhar sozinho, ele gosta de hierarquia e autoridade rígida, claramente estabelecida, onde os seus objetivos são claramente atendidos, e ele não tem que ficar discutindo, não tem que ficar debatendo. Este é o logístico. Ele tem muitas forças. Ele é um cara honesto, ou uma pessoa honesta, direta, responsável, cumpridor, íntegro, calmo, verdadeiro, prático, é determinado. Está aí alguém que você pode confiar, é leal, é obediente, é eficaz, é focado, é apegado aos fatos, apegado aos dados. Está ali, é para fazer, é assim, acabou. É paciente e é pau para toda a obra. É uma pessoa maravilhosa, né? Por outro lado, ela tem algumas fraquezas, como todas as outras personalidades também têm. Ele é resistente. Desculpa, vou me corrigir novamente. Ele tende a ser. Claro que o Espírito Santo vai fazer a obra, a experiência da pessoa também pode melhorar, mas o principal é que ela tende a seguir algumas fraquezas se ela não se cuidar, que é resistência, teimosia, insensibilidade, legalismo, muito parado, muito estático, porque a regra é assim, é feito assim, tem que continuar assim, e nisto pode se tornar intransigente, pode se tornar julgador, pode se tornar desnecessariamente franco, sincero demais, perfeccionista e muito severo, especialmente consigo mesmo. Noé, por exemplo, era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Pensa um cara construir uma arca sem questionar altura, largura, tamanho, o tipo de madeira. O céu está azul, mas vai chover? Falou, vai chover. Eu vou obedecer aquilo que quem está acima de mim falou, e acabou. Né? Quem assiste a série The Witcher, Get Out of Rivia, é um personagem bem desse tipo, e no meio político as pessoas citam Angela Merkel como alguém também desse tipo, né? Introvertida, concreta, que dá resultado, focada no resultado e muito, extremamente planejada. Estes são os nossos amados e queridos logísticos. Alguém quer falar alguma coisa?
Vocês estão muito caladinhos hoje. O que está acontecendo? O calor, né? Vamos lá, acho que eu vou catar um logístico aqui. Pode? Pode, né? Ai. Vamos ver aqui. Não, eu não vou catar, não. Vou deixar vocês falarem. Até porque o introvertido não gosta de ser apontado de forma nenhuma. Alguém comenta, por favor, gente? Vamos lá? Alguém que... Túlio, o meu deu logístico. Eu achei, assim, que foi super fiel, assim, o que... As qualidades aos defeitos, sabe? Achei que foi bem... O resultado bateu, assim, muito comigo. E as questões das fraquezas, realmente eu preciso, preciso me atentar a isso, né? Porque acaba que eu sou severa demais comigo mesma. Meu marido fala que eu sou um pouco perfeccionista, mas eu falo, não sou perfeccionista, eu sou, assim, eu gosto das coisas mais certas, mas não sou perfeccionista. Agora eu vi aí que um dos defeitos é isso, mas é isso. Achei que bateu muito direitinho, assim, comigo. Ah, que bom, Daniela. Obrigada aí por ter falado. Mas, gente, a questão, mais do que se a definição que o outro dá a meu respeito é o que a pessoa está vendo, o que eu estou vendo, ou seja, o meu marido me acha perfeccionista, mas eu não me acho. Não tem uma resposta certa, tá? O que eu quero dizer é que o sentinela, na visão do sentinela, ele não é perfeccionista, porque ele só está fazendo aquilo que se espera dele. Já para uma pessoa que não é, ela vai olhar e falar assim, nossa, que pessoa perfeccionista, tudo tem que ser ali quadradinho, né? É um fiscal, tudo tem que ser certinho ali, tem que estar a par de tudo, tem que saber os meios, né? Ao passo que quem não é, está mais focado talvez no fim, se tiver a letra T, mas nessa combinação toda, talvez não está tão focado assim nos meios como um SJ, né, um guardião, um sentinela está. Por isso que é muito legal a gente entender as personalidades, porque elas nos ajudam a saber até por que a outra pessoa acha que eu sou assim, ou por que eu acho que a outra pessoa é muito assim, tá? Porque uma pessoa diferente não vai ter essa mesma percepção. O defensor é um outro tipo de sentinela, que também é introvertido, porém não é tão focado em resultado quanto é focado nas pessoas, no afeto. Né? Então, Brian Tracy disse que o amor só cresce através do compartilhamento. Você só poderá ter mais para si dando para os outros. Pensa uma pessoa que vai guardar, cuidar, defender, cercar os outros de uma forma incrível. É o defensor. É um protetor dedicado, acolhedor, sempre pronto para defender os seus amados. Esse protetor, ele vai combinar o melhor da tradição com o desejo de fazer o bem para as pessoas. Portanto, sempre vai atender as pessoas com muita bondade e vai se envolver com muita generosidade e com muito entusiasmo. Meticulosa e perfeccionista, essa pessoa supera as expectativas das outras, seja no seu trabalho, seja na sua casa, porque ela é humilde, ela é altruísta, a ponto de até, às vezes, passar despercebida para as pessoas. Mas as pessoas não passam despercebidas para ela, porque é alguém que sabe cuidar, sabe zelar pelas pessoas, sabe presentear, por exemplo. É alguém que não vai deixar passar batido o aniversário dos outros. Entende? É alguém focado em datas, é alguém que vai defender tudo que diz respeito à minha turma, à minha família, à minha célula, à minha igreja, ao meu líder. Eu vou cuidar e eu vou, sabe, garantir que ele vá muito bem. Tá? Ou seja, tem como forças um forte apoio, uma pessoa extremamente apoiadora. Claro que ela é empática, ela se coloca no lugar dos outros. Ela é confiável, ela é paciente, cuidadosa, leal, claro, veste a camisa da empresa que ela está, ou da igreja que ela está, ou da célula, da área, da rede, sei lá o quê. Faz a diferença na vida das pessoas.
é muito observadora, trabalhadora, altruística, mas não de uma forma assim, o bem vai vir. O bem não é uma coisa que está lá no além, é um bem para aqui, para agora, um altruísta prático, entusiasmada, generosa, ajudadora, protetora, e se sacrifica, se entrega, ela se doa muito facilmente pelo bem dos outros. E é claro que isso gera algumas fraquezas, como timidez. É uma pessoa que tende a ser acanhada, tende a ser apagada, tende a levar, às vezes, as coisas para o lado pessoal, além do que deveria, pode reprimir seus sentimentos, sobrecarregar-se, ter dificuldade enorme em mudar, ser muito crédulo, acreditar demais nas pessoas, e aí acabar sendo enganada, sendo traída, sendo explorada muito facilmente, por ser ingênuo, por ser boba, vamos dizer assim, de tanto que ela se entrega e se doa para as pessoas, né? Então, é uma santa defensora, a pessoa que tem este talento, essa característica, essa personalidade. Então, pensa na Marta. A Marta estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, ele perguntou assim, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga a ela para me ajudar. E o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas, você está querendo cuidar de todo mundo, abraçar tudo, fazer todo o serviço. Você está certa, mas a Maria só escolheu a melhor parte, né? Completando aqui o texto. Mas o fato é que, assim como o Dr. Watson, da série Sherlock Holmes, ou o Capitão América, né? O super-herói, eles são pessoas que se entregam, que se doam. O defensor é a pessoa que você... sabe, aquele amigo que está aí, ele é mais do que você. Então, é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Queria saber se tem algum defensor aqui no nosso meio que queira falar. Eu já vi que tem, não sei se está aqui na sala. Quando eu fiz esse teste, eu dei isso. Seu? Quando eu fiz esse teste, eu dei esse. Mas você não. Eu acho que você fez errado. Eu fiz uns 2 anos atrás. É meu filho que está falando aqui, que disse que fez esse teste e deu defensor. Será, João? O João, vem cá, João. Chega aqui, pessoal, já que você falou. O João, meu filho, falou que fez o teste uma vez, há uns 2 anos, e deu como defensor. De fato, cara, o João, ele é I, ele é F, ele é J. Eu acho só que você não é S, eu acho que você é N. Que seria? INFJ. Você seria um advogado. Mas, ou até um arquiteto, se o seu T ultrapassar o F. Mas isso depois a gente conversa. Tá? Não, é só que você perguntou se alguém tem aqui, eu vi que essa turma tá muito engajada. É porque você tem um pensamento mais abstrato do que concreto. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a questão do pensamento... Posso estar enganado, tá, João? Mas eu acho que o seu pensamento está mais na lua, assim. Aí depois a gente conversa. Tá bom, obrigado. Entenderam, gente? Tá rápido, tá devagar? Tá bom? Tá calor demais? Se vocês quiserem, eu volto a cantar. Fala, Samanta. Ei, gente, boa noite. Pois é. Então, eu fico calada esperando vocês falar. Se vocês não falam, falo eu. Tá aí um perfil que, se não fosse pela essa parte assim, altruísta, de passar despercebido, tem algumas coisas que eu me identifiquei bem, né? Mas acho que talvez pesou de não me caracterizar porque eu não sou Jota, né? Isso aí. Tá, estamos começando a entender as coisas. Olha que legal. Acho que vai ficando bacana. Opa! Achei que eu caí aqui, mas eu não caí, não. Eu só dei um alt-tab sem querer. Então, vamos continuar a falar do sentinela do tipo executivo. Agora estamos falando das pessoas extrovertidas. Um sentinela focado em resultado e extrovertido. Uma boa ordem é a fundação de todas as coisas, disse Edmund Burke, que é um executivo aí. Esses administradores excelentes, né, que são inigualáveis em gerenciar coisas e pessoas,
são os supervisores da tradição e da ordem, pessoas que usam a sua compreensão do que é certo e errado, do que é socialmente aceitável ou não, principalmente para unir famílias, para unir comunidades. Ele é um cidadão modelo. Ele valoriza a honestidade, a dedicação, a dignidade, é admirado pelos seus conselhos e orientações claras, ele lidera pelo exemplo, ele demonstra dedicação, ele rejeita o ócio, ele não aceita desonestidade. Para ele, o caráter é construído através do trabalho duro e das mãos, do arregaçar das mangas ali, mãos à obra. Tá? É a pessoa que trabalha que é mais valorizada, a que faz com as próprias mãos, a que carrega e tal. Tá? Tá aqui o exemplo. Ó. O executivo, ele pode até ser o líder, mas ele está ali com a mão carregando o sofá, porque está ajudando a família a se mudar, sei lá, alguma coisa do tipo. Como força, uma pessoa dedicada até o fim, persistente, que tem muita, mas muita força de vontade, direta, sincera, paciente, leal, confiável. Alguns termos óbvios, gente, que vão se reproduzir, vão repetir, porque é um grupo de sentinelas, tá bom? Então, esses termos vão se repetir para todos eles. O executivo, ele preza pela estabilidade, é uma pessoa de papo reto, firme, ele delega responsabilidades, ele é organizador, administrador, convicto, justo e firme nas suas convicções. Ele, por outro lado, ele pode ser extremamente rígido, muito desconfiado, muito tradicionalista, pode resistir demais à mudança, a mente dele pode ser fechada, ele pode ser focado demais no status social, de como ele está sendo enxergado, com que nome que tem e tal, não relaxa, não consegue expressar emoções, não consegue ter sensibilidade e pode ser metódico em exagero, né? Então, quer tanto fazer a coisa certa que, às vezes, fere as pessoas. Os Três Mosqueteiros tinham lá que tinha essa característica. Eu não conheço Frank Sinatra, exceto por New York, mas dizem que ele tinha essa característica. E eu acho que Neemias era um cara assim. Olha só, Neemias 2,17, o texto diz o seguinte: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. É alguém que vai unir o seu país destruído de novo, vai reconstruir. É um excelente, o executivo é um excelente supervisor de obras, construtor, né? Ele vai fazer essas coisas acontecerem de fato. Alguém quer falar? Então vamos à frente. Cônsul. Túlio. Oi. Desculpa, gente, eu tô sem vídeo porque minha internet está muito ruim. Não sei nem se vocês estão me escutando bem. Estamos escutando bem, sim, pode falar. O meu perfil deu executivo. E por muitas vezes eu sofri. Eu achei interessantíssimo essa avaliação, porque eu sofro quando eu vejo alguém transpondo regras, sabe? Por exemplo, não pode estacionar nesse lugar. Então, é uma coisa assim que desde pequena, se minha mãe falasse assim, não pode fazer isso, era como se eu fizesse, se eu fosse cair num poço, sabe? Então, eu achei muito interessante, assim, quando você faz, né, essa avaliação, e principalmente ali as fraquezas, né? Então, são coisas que muitas vezes são coisas boas, né? Mas que muitas vezes te prendem e te atrapalham até no meio social, né? Porque você é aquele que nunca consegue ir com a turma, né? Porque se a turma vai fazer uma coisa que imprime alguma regra que talvez para alguém não seja nada muito importante, mas para a gente pesa muito, né? Então, achei super interessante a gente conseguir identificar isso na gente, ver que pode ter um lado bom, né? Porque, principalmente, eu pude ver que talvez tenha um lado muito bom, mas que a gente sofre muito também com algumas situações, né? Então, trabalhar mais aí essas fraquezas. Que legal, Luzane, excelente observação.
mas sempre lembrando que as forças são muito maiores, tá? Da sua personalidade, você confiada no Espírito Santo, entrega sua vida na mão de Deus aí, que essas características que estão aí, elas são admiráveis demais, são excelentes. O executivo é um tipo de pessoa sensacional também. Seguindo aqui, vamos ao cônsul, que é um sentinela extrovertido e afetivo. É uma pessoa extremamente e extraordinariamente atenciosa, social, popular, pronta, sempre para ajudar, como se diz, encorajar, levantar, fortificar um ao outro, energia positiva espalhada para uma pessoa que será sentida por todos. Olha que liderança eficaz, né? Ou seja, o cônsul, gente, ele é um provedor. É a pessoa que vai garantir, que vai sustentar, que vai entregar para os demais as condições que elas precisam para fazer acontecer o que elas querem fazer. Né? Então, ele é um líder muito popular. Ele conversa com todo mundo, ele está sempre rodando ali, passando nas rodas ali com todo mundo, né? Ri com todos, ama organizar reuniões sociais, faz o melhor para garantir que todo mundo esteja bem. Ele se mantém atualizado com o que está todo mundo fazendo, ele está ligado. Você pergunta, e fulano? Ah, está em tal lugar. E cicrano, olha, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu vi na rede social que ele está assim, 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 casou, separou, não sei o quê, não, voltou para a igreja. Ele dá conta das pessoas, porque ele mantém um certo controle social. A sua liderança ela é controladora, mas ela é focada nas pessoas. Tá? Então, ela sabe o que tá havendo ao seu redor. Que ela tem uma moral, uma pessoa de uma moral que não é uma moral filosófica, nem mística. Ela defende o quê? O padrão que está ali estabelecido é a regra, tá? A autoridade que foi dada. As coisas têm que ser mantidas claras, estáveis e organizadas para todo mundo. Por isso ele é um líder amado, ele mantém a harmonia no grupo e conduz o seu time para a vitória. Porque está todo mundo ali firme com ele, né? Amando esse líder. Ele tem muitas habilidades, né? Ele é um excelente gestor, tem um alto senso de dever, de responsabilidade, é muito leal, extremamente confiável, é sensível às pessoas, caloroso, é alguém que harmoniza o time, ele capitaneia o time, ele se coloca no lugar de cada jogador do time, ele é conectável, ele é fácil de ser acessado, né? Ele provê para as pessoas aquilo que elas precisam, por isso ele é querido, ele é ativo na comunidade, ele é muito prático, é um líder excelente. Como pontos fracos, deve-se tomar os seguintes cuidados: tomar decisões baseadas no status social, limitações à criatividade, da própria criatividade e principalmente da criatividade das outras pessoas. Mente fechada, falta flexibilidade, cautela em excesso, medo de ser diferente, medo de se opor, ser muito vulnerável a críticas, defensivo e abnegado, né? Porque está focado no resultado que é bom para as pessoas, mas e a missão maior, e a visão maior, né? Então, talvez ele está um pouco afastado desse outro lado. Por isso que ele tem que tomar esse cuidado aí, para não limitar a sua própria criatividade, a criatividade da organização, que espera dele, às vezes, mudanças, né? Implantação de mudanças. Mas ele é um excelente líder para conservar, para manter. Deu para entender? Alguém quer falar? Tem alguns cônsuls aí no meio. Olha um exemplo ali, ó. Centurião. O centurião, gente, ele era querido. Olha que legal que diz Lucas para nós, no capítulo 7. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem o seu senhor, o centurião, estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus. Pediram-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Jesus estava perto de casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: olha, Senhor, não te incomodes, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Eu nem me considerei digno de ir ao seu encontro. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu sei disso porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados ao meu comando, e quando eu digo a um vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem, eu digo meu servo faça isso, ele faz.
Então, eu sei que se o senhor disser, assim também será. Dizem que o Bill Clinton era desse estilo, dizem que a Taylor Swift é assim também. Então, é um estilo muito interessante de um líder amado, que sabe o poder da autoridade, o poder das ordens, né? E ele, então, é excelente por conta disso. Quem quer falar? Eu, Túlio, a Kátia. Vai lá, Kátia. Eu acho que o meu deu isso aí, mas ou eu fiz alguma coisa, escrevi alguma coisa errado, ou deu pau aí, porque eu não me acho, assim, muito pouco criativa, não, pelo contrário. E eu penso muito no global também, não sei, eu acho que eu posso ter feito alguma coisa errada no teste. É isso aí mesmo? Pouco criativa? Eu não vejo isso como fraqueza no meu, se eu tiver nesse perfil aí, não sei. Eu não entendi essa pergunta da fraqueza. Como é que é? Não, é porque o meu teste deu esse. Em muitos aspectos eu concordo, mas na parte da fraqueza, que é pouco criativo, que não pensa em algo mais maior, eu penso sim, eu até sou professora e eu tenho muito esse cuidado da criatividade, de inventar, agora mais do que nunca na pandemia, não sei, eu acho que eu posso ter escrito alguma coisa errada, eu não estava num bom dia e não respondi corretamente, não sei. Eu acho que assim, não necessariamente você tenha feito algo errado, como eu falei no início. Você não precisa se colocar em uma única caixinha. Eu não vi os seus percentuais, talvez até você tenha me mandado, mas eu não me lembro. Eu vou alertar e vou explicar isso um pouco melhor no final. Se os percentuais eles estão mais perto de 50%, é uma clara visão de que talvez você esteja um pouco ali naquele quadrante, mas um pouco em outro quadrante, que é preciso entender melhor. Aí a gente vai explicar mais à frente, tá? Talvez por isso a questão da flexibilidade, da criatividade, aí você não se encaixe, embora em outras coisas talvez você se encaixe. Como foi com meu filho, você viu ele falando? Ele falou, meu Deus, isso aí. E como eu conheço muito, né? Eu conheço muito meu filho, eu falei, cara, e você F talvez você seja, mas um pouco T também, enfim, e J você é, só que S você não é. Então, mesmo. Eu já consegui detectar. E eu me vi muito nessa explicação sua aí com o seu filho, eu acho que é por aí. E eu te mandei os percentuais, sim, lá no privado, tá bom? Tá bom, depois eu vou colocar. Obrigado. Alguém mais quer falar? Ô, Túlio, eu fiz assim, amei, eu acho que caiu como luva, e dá para trabalhar, né? Até foi fruto de oração, para que Deus me ajude aí nos pontos fracos, né? Para melhorar, mas assim, amei mesmo, porque foi um achado aí, eu consegui muita explicação para algumas coisas que, confesso, ainda ficavam confusas na minha mente. Amei mesmo, valeu demais. Amém. Isso é para ajudar a gente, tá, gente? Ok. Fala, Cíntia. Então, eu me deu esse aí também, né? Aí eu achei que eu era tudo isso. O Fábio acabou de falar que quem sou eu, porque eu não sou nada disso. Agora, eu confesso que eu não sei quem eu sou, ele não sabe quem eu sou. Das duas. Eu também não sei quem eu sou, ela também não sabe quem eu sou. Ficou mais ou menos assim. Ai, meu Deus! A gente se conhece muito nada, impressionante. A gente se conhece muito nada, tipo isso. Foi vocês que fizeram várias vezes? Não. Não. Achei legal você ver assim. Não. Tá bom. Lembre-se, gente, do seguinte, o teste, ele depende de algumas perguntas que elas têm algumas intenções, que nem sempre elas vão conseguir capturar o que ele quer. À medida que a gente vai repetindo e vai passando aqui por cada personalidade, vai ficando mais claro. E mais importante do que o resultado que vai sair da máquina, é o resultado que vai sair da sua compreensão a respeito do que é ser introspectivo, né, ou ser mais expansivo, entre ser mais abstrato ou mais concreto, entre ser mais planejado, né, ou ser mais espontâneo. Enfim, essas coisas você vai ouvindo falar, vai pegando essas letrinhas, aí você fala assim, eu sou esse aí. Ou então, não, eu sou 60% desse aí. Isso é que é legal, sabe? Porque se ninguém é 100% extrovertido, ou 100% introvertido, ou 100% planejado, ou 100% espontâneo. Ninguém é, gente. Esse cara que está escrito aqui, não esse cara do exemplo, desculpa, mas o cara da fraqueza, da força, é alguém desenhado com 100% dessa combinação de letras. E ninguém é.
Por isso que se fala assim, mas eu não sou e tal. Mas é interessante você ver uma abrangência, você vê uma tendência, você vê uma série de características que podem ajudar a explicar como que naturalmente você tende a errar, você tende a acertar, você tende a decidir, você tende a pensar. Porque assim Deus vai te usar melhor. Quando você entender isso, vai direcionar sua oração, vai direcionar suas habilidades, suas forças, que curso que eu vou fazer, quem que eu vou procurar e tal. Você, sabe, é muito legal. É tipo quase que um manual de instruções. Né? Alguém mais? Então vamos à frente. Túlio. Pode falar, Bárbara. Eu sou 100% desse daí, sem tirar nem pôr, sou eu toda. Eu só queria entender um pouco melhor sobre desites aí nas fraquezas, que fala que se decide baseado no estado social. Só essa parte que eu não entendi. Ok, só um minutinho, deixa eu voltar lá. Ele tem uma questão aqui, ele fala o seguinte: ele é uma pessoa muito antenada com o que os outros estão fazendo. É muito rede social, né, gente, hoje em dia. O que é? Você sabe quem está casado, quem está solteiro, quem está namorando, quem não está, quem está rico, quem está pobre, quem está trabalhando, quem mudou de emprego. A pessoa está ligada, você está controlando os outros. E nesse controle dos outros, você também quer demonstrar algo com base nisso, com base no seu status lá. Então, por exemplo, você não quer mostrar para ninguém que você está falando você, tá, Bárbara? Eu estou falando esse cônsul 100%. É uma pessoa que tende a não querer demonstrar fraquezas no seu status social. Então, está desempregado, não vai escrever lá, estou à procura de emprego, em busca de oportunidade. Não. Estou fazendo como é que fala? Um sabático aqui. Porque o status social se torna muito importante naquilo que é. Né? Então, eu não fui abandonado, não terminaram o namoro comigo. A gente conversou e a gente achou que era melhor cada um seguir sua vida. Sabe assim? Então, tem um pouco disso e nisso, em alguns aspectos, pode acontecer de tomar decisões que não são, talvez, as melhores, por não admitir, talvez, algumas questões. Se você não admitir que está procurando emprego, quem vai te dar emprego, por exemplo? Entendeu? Primeira coisa, para você conseguir um emprego, é você dizer, olha, gente, estou precisando de emprego, alguém aí, por favor, tem uma porta para mim? Tá? Então, é mais nesse sentido, assim, eu acho. Tá? Ok, obrigada. Eu sou 100% esse mesmo. Conclusão, Tá bom, Bárbara. Fechou, gente? Alguém quer falar mais sobre os sentinelas ou podemos ir para os diplomatas? Fechou, vamos para frente, então. Os diplomatas, agora muda bastante, tá? Por que muda bastante? Agora a gente entra nas personalidades. A gente viu 8 personalidades que têm como fundamento a letra S. Ou seja, sensorial, observador, concreto. É aqui, ó. O meu pé está no chão, eu piso, eu sinto, eu toco, eu vejo, eu abraço, aqui, agora. As próximas 8 personalidades são as personalidades dominadas pela letra M. Eu, particularmente, acho que essas 2 letras são as mais determinantes para você entender essa questão de personalidades aí. Tá? Porque o pensamento abstrato se difere muito do pensamento sensorial observador. Tá? Então, vamos falando deles agora, vocês vão ver como é diferente e talvez vão entender por que se você é S, por que você não vê fraqueza em algumas coisas que está escrito, por que você não vê tanta força naquilo que parece tão óbvio, né? Porque quem é M vê isso aqui. Então, um diplomata pode ser de 4 tipos. Ele pode ser um advogado, um mediador, um protagonista, um ativista. O advogado e o mediador, eles, né, são mais introspectivos. O protagonista e o ativista são mais expansivos. Voltados para resultados, a gente tem aí... Não para resultados. Ambos são voltados para as pessoas, tá?
A diferença é que 2 são planejados e 2 são mais espontâneos. Então, mais planejados, você tem o advogado e você tem o protagonista, e mais espontâneos, você tem o mediador e você tem o ativista. Então, vamos lá. São essas pessoas, quando você junta essa afetividade com esse pensamento abstrato, você está juntando imaginação, curiosidade, novidade, significado, futuro, possibilidades na mente. Você está juntando isso com empatia, harmonia, cooperação, sentimento, emoção, gente, coração, pessoas ali em volta. Isso vai dar muito pertencimento, muito propósito. Este é o diplomata. Se ele for introspectivo, se ele for introvertido e, ao mesmo tempo, planejado, ele é chamado advogado, como Martin Luther King, que disse: todo homem deve decidir se andará na luz do altruísmo criativo, ou se vai andar na escuridão do egoísmo destrutivo. Né? Porque ele é um idealista quieto, místico, muito inspirador e incansável. Tá? Então, pensa num conselheiro firme, pensa em alguém determinado, capaz de tomar medidas concretas para, com muito idealismo, com muita moralidade, ajudar as pessoas a encontrar justiça. Alguém de opinião forte, que luta incansavelmente pela ideia na qual acredita. Ela usa a criatividade, a imaginação, a convicção e a sensibilidade para defender o quê? O equilíbrio. O senso de justiça tem a ver com o senso de equidade na cabeça do diplomata, tá? É alguém que luta para defender o equilíbrio. Não é que ele vai defender o seu como defensor lá atrás. Eu vou defender minha turma. Eu vou defender meu filho mesmo que ele esteja errado. Não. Ele vai defender o equilíbrio. Sempre buscando isso. Por isso ele vai valorizar o amor, a compaixão, e ele vai argumentar em termos humanos e não somente argumentar em termos da lógica, em termos dos fatos, em termos da lei, ou em termos dos padrões, enfim. Vai argumentar muito em termos humanos também. Por isso tem muitas forças no advogado. Ele é criativo, ele é humano, conselheiro, perspicaz. Ele é perceptivo, tá ligado? Ele é inspirador, ele é convincente. Quando ele fala direto ao coração das pessoas. A sua comunicação flui bem, o seu argumento é muito consistente, ele defende aquilo que ele acredita de uma forma apaixonada. E ele é planejado, entusiasmado, determinado, e ele visa o bem de todos, ele é altruísta, enfim. Por outro lado, corre-se o risco de ele ser muito sensível a críticas, extremamente privado na sua, não se abrir para ninguém, nem para os seus amigos, extremamente perfeccionista. Sempre tem que ter uma causa, um motivo pelo qual eu estou fazendo algo. Eu não faço nada se não me derem um porquê, um para quê, sabe assim, um propósito maior e tal. Então, ela acaba se decepcionando facilmente, pode se tornar impaciente, pode se cansar facilmente, não aceitar questionamentos, esconder-se atrás dessa sua introspecção, dessa sua descrição, e sempre achar que o futuro vai ter algo melhor, ou vai ter alguém melhor, então as pessoas que estão aqui não servem, né? Essa pessoa que está comigo não é suficiente, ou essa função, ou esse emprego, ou essa igreja, nada está bom nunca, porque eu estou sempre olhando lá na frente, tá? Então, Martin Luther King era assim. Para quem já assistiu Designated Survivor, eu amei essa série. O Tom Kirkman é um personagem que é exatamente isso aí. E Jethro é exatamente esse cara, o Jethro. Ele ali diz em Êxodo que Moisés aceitou o conselho do sogro, que era o Jethro, e ele fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como líderes do povo, chefe de 1.150, 10, que ficaram como juízes permanentes do povo, e as questões difíceis levavam a Moisés. E as mais simples por eles mesmos resolviam, graças aos conselhos de Jethro, que viu e ele argumentou e decidiu e orientou Moisés a mudar o jeito de liderar o povo, porque pensou nas pessoas, em algo maior. Este é o advogado. Alguém quer falar? Quintiliano?
Ô, Túlio, é minha mãe purinha. Ela tá Fala mais, fala mais. Ela não queria falar, não, Túlio, mas os defeitos, então, é igualzinho. Defeito, não. As fraquezas. As fraquezas. Mas as qualidades são lindas, são maravilhosas, é muito bom. São, também. Foi muito nítido, porque o dela tinha dado, né? Mas aí, à medida que você foi explicando semana passada, aí a gente chegou que era advogado. Eu ainda estou em dúvida. Não cheguei no meu. Eu estava muito em dúvida em cônsul. Não tem onde tirar nem pôr, Túlio. Que bom, Janete. Bom que assim, que entendeu, né? Acho que a gente se entendendo melhor, a gente se cuida melhor, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando. Transformando. Ô, Túlio. Oi, Letícia. Aqui em casa foi a mesma coisa. Meu Túlio aqui fez o papel da Ana Luísa. Falou que sou eu purinha, o advogado. Enquanto você ia lendo, ele ia falando, é isso mesmo, é você mesmo. Então, acho que eu esclareci minha dúvida também. Tá bom, legal. Alguém mais? Então, vamos adiante. Mediador. É muito parecido. Também é um diplomata, né? Também com pensamento intuitivo, também voltado para as pessoas, também introvertido, só que não é tão planejado, é mais espontâneo. Então, o mediador se torna um poeta, uma pessoa bondosa, altruísta, pronta para ajudar a boa causa. Como diria J.R.R. Tolkien, tudo que é ouro não brilha, nem todos que vagueiam estão perdidos. O velho que é forte não murcha, raízes profundas não são atingidas pela geada. O mediador, gente, ele é um sacerdote idealista que procura o melhor até mesmo nas piores pessoas, nos piores eventos, quer ver o lado bom de tudo. Está sempre buscando um jeito de melhorar as coisas. Guia-se pelos princípios. Não dá tanta bola para a razão, não dá tanta bola para a emoção, para a excitação do momento, ou porque é prático, deixou de ser. Ele avalia se aquela causa, se ela traz honra, se ela traz beleza, se ela traz virtude, moralidade. É alguém que vai, sim, se comunicar por metáforas, por parábolas, por símbolos. Não vai ser uma pessoa muito direta na sua comunicação. Ela não liga para recompensas ou punições. Ela se inspira na pureza das intenções. Ela visa o que é bom, o que é profundo, o que é hipotético, o que é filosófico. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito de uma linha da psicologia que trata, por exemplo, tudo chama-se análise do comportamento, o behaviorismo. Eles entendem que o ser humano é tipo um animal adestrado, estou sendo muito simplista, tá? Mas como se fosse assim, que você é fruto do ambiente, que você reage àquilo que você aprende. Isso não funciona para o mediador, entende? De forma alguma, ele não é alguém que reage ao ambiente, ele está focado nos princípios, nos valores, no que é mais alto, tá? Então, o mediador tem grandes forças, ele é idealista, é resiliente, né? Você não vai quebrar essa pessoa facilmente de jeito nenhum, acredita demais nas pessoas, valoriza a harmonia, é democrático, sempre vai ouvir a opinião dos outros, mente muito aberta, flexível, apoiador do direito do outro, muito criativo, poeta, apaixonado, apoiador imediato, dedicado, trabalhador, pacificador e com um senso de propósito como poucos. Por outro lado, ele pode ser idealista demais, a ponto de se tornar idólatra daquele ideal, daquela causa. Pode ser altruísta demais, tudo que faz, só faz por aquela causa, sabe? A meio ambiente, então vou abraçar a árvore, né? Não pode mais fazer nada, pode construir, porque senão você vai destruir o meio ambiente, sabe assim? Aí acaba tendo pouca praticidade, uma pessoa que não vai ser muito prática, pode ser negligente para essas coisas, não gostar de lidar com dado, com informação, porque está focada demais no princípio, leva tudo para o lado pessoal, uma busca infinita do equilíbrio, do meio termo,
né? Não pode ser tanto ao mar, nem tanto ao vento, sempre fica ali tentando otimizar, né, esse meio termo. Difícil de conhecer, muito privada, e que, para não contrariar os outros, pode acabar cedendo demais, né, nesse altruísmo gigantesco aí. Esse mediador, como William Shakespeare, dizem que Julia Roberts também é assim, eu identifiquei a pessoa do sacerdote Arão, irmão de Moisés. Olha só, gente, lá em Êxodo 32, daqui a pouco a gente vai ler, né? Não, se bem que a nossa série só vai até o 20. Mas tem uma parte lá que, vendo isso, as pessoas estavam ali já impacientes com Moisés, que não descia nunca do monte. Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ou seja, ele quer agradar, ficar no meio termo. Eu quero agradar ao Senhor, mas eu quero agradar o povo. Então vai ter o bezerro de ouro, mas no fundo essa festa é para o Senhor. Sabe aquela coisa, aquele jeitinho de estar ali mediando tudo? Então o sacerdote Arão era exatamente isso, a meu ver. Um mediador, um sacerdote, um altruísta, que quer a visão, mas quer o bem de todo mundo, também não sabe dizer não. Né? Na hora que ele precisava de pulso firme, ele não teve. Alguém quer falar sobre o mediador? Alguém se identificou? Tem uma pessoa aqui que deu essa aí, não sei se ela está na sala. Ô, Túlio. Oi. O que eu não mandei para você, né, que eu, semana passada, não consegui participar, mas eu fiz o teste, o meu deu esse aí, mediador, assim. E concordo, assim, com várias coisas, assim, e é interessante você falar que muitas dessas dificuldades aí, fraquezas, eu fui obrigado a lidar com elas, né? Até por conta do meu trabalho e tal. E essa coisa aí que você falou de tentar levar todo mundo, agradar todo mundo, foi uma das coisas que eu tive que lidar muito e aprender assim, traçar assim, não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, e começar a tomar decisões até mais rápidas e assertivas, sabe? Mas o meu deu isso aí, eu concordo bastante, assim, mas é igual você falou, né? Ao longo do tempo, a gente vai vivendo, vai sofrendo as coisas aí, ganhando experiência, a gente vai tratando algumas dessas fraquezas aí, encontrando um meio de enfrentá-las, né? Muito bom, Felipe, é isso mesmo. Parabéns aí, já está lidando com as coisas, mas o reconhecimento delas já é algo fantástico, porque a gente não tem como lidar com algo se a gente não reconhecer que ele pode ser um problema, né? Então isso é muito legal e que bom que você já experimentou isso aí. Continuando aqui, o próximo tipo de diplomata é o protagonista. É um diplomata extrovertido e planejado. É um líder inspirador, carismático, que consegue hipnotizar a sua audiência. Como disse Deida, tudo que você faz agora emana para fora e afeta todo mundo. A sua postura pode fazer o seu coração brilhar ou transmitir ansiedade. A sua respiração pode irradiar amor ou encher o quarto de depressão. Seu olhar pode acordar a felicidade. Palavras podem inspirar a liberdade. Cada ação pode abrir os corações e as mentes. É a visão de um protagonista, porque ele é o quê? Um professor, alguém que tem muita paixão, muito carisma, um líder natural, que estende a mão e inspira os outros para fazer o bem no mundo. É capaz de motivar com uma eloquência hipnotizadora. É influente, tem uma confiança natural, se orgulha e se alegra em guiar os outros a trabalharem juntos para melhorar a si mesmos e ao grupo, à comunidade. Irradia autenticidade, preocupação com os outros, altruísmo, não tem medo de se levantar e falar quando sente que alguma coisa precisa ser dita, comunica-se com muita facilidade, convence, e mais, convence de duas maneiras. Pode convencer pela lógica dos fatos, mas também pode convencer simplesmente pela emoção crua, com interesse genuíno nas pessoas. Não se importa em receber algumas pedradas e flechadas por elas. Como força, é alguém tolerante, pronto para ouvir, receptivo à divergência, confiável,
carismático, charmoso, popular, motivador, capturador do humor, comunicador eficiente, adaptável, altruísta, caloroso, líder natural, otimista e harmonizador. Como fraqueza, pode ser idealista em excesso, pode dar uma imagem de muita ingenuidade, pode abrir mão demais de si mesmo, ser muito abnegado, muito sensível, assumir problemas que não são seus, pode ter uma autoestima muito flutuante e pode travar na hora de tomar decisões difíceis, porque tem pena até dos opositores, uma preocupação em demasia e tentar consertar até mesmo aquilo que não tem jeito. Dizem que Barack Obama e Oprah Winfrey são assim. E eu identifico na Bíblia a figura de Tiago, irmão do Senhor Jesus, autor da carta de Tiago. Ele escreveu: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Por que Tiago? Enquanto os apóstolos estavam muito focados ali em Jerusalém ainda, ele já se preocupou com os que estavam sendo perseguidos e indo para outras nações. Enquanto os apóstolos estavam discutindo questões, ele se colocava com uma liderança impressionante em Atos 15 e tomando uma decisão muito centrada, dando a última palavra, mas uma palavra que ouvia e que agradava a todos ali naquele primeiro concílio em Jerusalém, né, onde questões difíceis estavam sendo colocadas. Então, ele foi um líder muito natural, mesmo sem ser um dos 12, que é uma coisa muito incrível, né, que aconteceu. E em momento nenhum ele usou da prerrogativa de ser irmão de Jesus. Ele nunca falou isso, eu sou, bateu no peito, eu sou mais porque eu sou. De forma, pelo contrário, ele sempre se identificava como servo do Senhor Jesus, mesmo não tendo sequer crido em Jesus, quando Jesus estava vivo. Ele somente veio a crer depois que Jesus ressuscitou. Então, é uma história muito linda, a história de Tiago, e eu gosto da figura dele. Alguém quer falar sobre o protagonista? Tivemos vários aqui no grupo. Não? Eu já falei lá no grupo, né? O meu teste deu esse aí. Eu acho que tem muito a ver, sim. Embora é uma evolução, né? Eu penso que eu me tornei mais afetivo e menos focado em resultados. E isso me fez uma pessoa melhor, eu acredito, dadas as circunstâncias todas, né? Dado o tipo de ambiente que eu vivo, o tipo de desafios que eu enfrento na vida. Tá? Não que o outro seja problema. Depende da função, enfim. Tem hora que tem que ser mais o outro mesmo. Alguém quer falar? Não? Então bora para frente. Ativista. Ativista é outro tipo de Não, diplomata. posso. Chega, Túlio. Oi, Samanta. Túlio? Oi, Samanta, pode falar. Não, na minha vez, deixa eu falar rapidinho. Eu não sei se vocês vão me escutar bem, que eu estou aqui no hospital com a minha mãe e o sinal está intermitente, então vou ser breve. Eu me identifiquei muito com o perfil do protagonista, e só para consolo aí da turma que se acha, né, ainda muito perfeccionista, eu tinha isso como um traço muito marcante na minha personalidade, a ponto de me atrapalhar, cumprir às vezes prazos ou me empenhar mais em algumas tarefas, realmente deixava de ser algo de virtude para ser um defeito, a maior parte das vezes, e eu consegui, né, com jejum e oração, lógico, com a ação do Espírito Santo, ter isso transformado em chegar num equilíbrio, que eu consigo fazer as coisas sem exigir perfeição das pessoas e sem exigir perfeição principalmente de mim mesmo. Então, consegui, de maneira a executar bem, a fazer bem feito, mas não me perder tão detalhado nos detalhes, né, e no excesso de organização, no excesso de perfeição, e isso me ajudou muito, porque tirou um peso enorme das minhas costas.
E eu gostei muito desse teste. Acho que, assim, eu sou muito protagonista mesmo, viu? Obrigada. Bora para frente, então. Ativista. Ativista é um diplomata extrovertido e espontâneo. Né? Não me interessa o que você faz como profissão, eu quero saber o que você deseja. Se você ousa sonhar, ir de encontro com o desejo do seu coração. Não interessa quantos anos você tem, eu quero saber se você se arriscará a ser visto como um tolo pelos seus sonhos, pela aventura de se sentir vivo. O ativista é um espírito livre, criativo, sociável, entusiasmático, sempre encontrando uma razão para sorrir. Tanto o ativista é o seguinte, é um herói, é encantador, independente, enérgico, cheio de energia, prefiro dizer, compassivo, um verdadeiro espírito livre que pode ser sentido mesmo no meio de uma multidão. Não entregue para ele uma atividade administrativa, de manutenção, de rotina, porque isso o aborrece. Nem sempre ele vai se dar bem com posições de liderança, mesmo tendo toda aquela característica ali espontânea, extrovertida e tal, né, que as pessoas gostam e tudo. Por quê? Porque, embora seja brilhante, ele vai perder paciência se não tiver liberdade, se não puder inovar. Alguém que não dá para você querer entregar algo, faz isso, entrega para mim assim. É alguém, não é que não dá, tá, gente? É alguém mais voltado para o novo, para a inovação, para coisa diferente mesmo. Sua empatia e sociabilidade lhe dão fácil conexão com as pessoas, sua natureza visionária lhe faz ler entre as linhas, com curiosidade, energia, e vai sempre além, está sempre buscando um significado mais profundo por trás de tudo. Como forças, alguém curioso, alguém desafiador da zona de conforto, alguém cheio de energia, entusiasmado, que contagia todo mundo, comunicador excelente, topa qualquer assunto, pode falar bobagem, pode falar coisas muito sérias, vê tudo como parte de algo maior. Sabe relaxar, explode alegria, muito popular, amigável, adaptável, espontâneo, acessível e cooperativo. Por outro lado, deve se cuidar quando não ser muito focado nas habilidades práticas, por não ter uma alta capacidade de administração, gerenciamento, por não gostar também de ser gerenciado, supervisionado, dar satisfação, não é muito de arregaçar as mangas, pode perder o foco, perder o interesse se o assunto virar rotina, pensar demais, perder o sono buscando o significado, o porquê daquela coisa, sobrecarregar-se com os problemas dos outros e ser emocional demais. Né, Atos? Tipo isso mesmo, cara. Olha, eu vendo isso aqui, o ativista é uma bomba, né? Glória a Deus que antes de tudo, dos temperamentos, nós somos o quê? Filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo, né? Porque uma das coisas aí, ó, que fala que o ativista vai, ele faz, às vezes ele tá livre demais, mas às vezes isso atrapalha muito, que acaba perdendo o foco. Por exemplo, eu mesmo já perdi foco em muita coisa, já tive vezes que eu falei uma coisa que, velho, eu não precisava falar isso. Mas é através do Espírito Santo, né, que nos dá domínio próprio, que nos faz ter domínio até no falar, né? Então, eu creio que o meu deu isso, cara, ativismo. Não sei porquê, né? Mas deu ativista isso aí mesmo. Não sei porquê, né? Acho que foi enganado, eu acho, não sei. Deve ser. Ainda bem que eu nem te conheço. Gente, um exemplo é Robert Downey Jr. Outro, segundo os estudiosos, é Robin Williams, tá? Talvez o Tomé seja um. Tomé, mas logo Tomé não é aquele que tinha que ver para crer e tal. Gente, cuidado. Eu sei que Tomé ficou marcado por aquela fase, mas tem outros lados, outras características de Tomé que aparecem que é preciso dar atenção. Por exemplo, olha a frase que Tomé disse no momento crítico, enquanto estava seguindo Jesus.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Quer alguém acreditar na causa mais do que isso? Sabe? É assim. Eu diria até o seguinte, que Tomé acreditava tanto na causa, e estava tão disposto a tomar pedrada, por que ele não estava lá junto com os outros discípulos, com os outros apóstolos, e ele teve esse problema de ter que vir para crer e tal? Porque os outros estavam escondidos, estavam fechados, estavam ali presos no lugar. Tomé não estava lá, ele estava fazendo alguma coisa útil. Não sei o que ele estava fazendo, mas ele não estava lá como os outros, acuados, quieto, com medo. Entendeu? Quando Jesus apareceu para os outros. Ele estava fazendo alguma coisa, porque ele acreditava muito. Tem vários exemplos na Bíblia de Tomé tomando essa iniciativa, assim, pela causa, sabe? E contagiando os outros discípulos. Isso é muito, muito interessante. Tá? Alguém mais quer falar? Então vamos aos analistas. Túlio, posso falar um pouquinho? Pode. É porque o meu deu meio a meio, né? Como sempre. Deu ativista e inovador. Mas eu me identifico muita coisa com ativista e outras não. Sabe? Principalmente a questão de muita rotina me cansa. Fazer tudo do mesmo jeito, a mesma coisa. Eu sou bem um solucionador de problemas, mas acabou que é problema, fazer de novo o mesmo problema, a mesma coisa, isso me cansa. Sabe? E sou muito movido pelo meio. Que é negócio. Eu posso estar mais extrovertido de um lado, introvertido no outro, muito depende do meio. Eu começo a identificar o que aquele meio precisa para fazer diferente. Porque se o meio está complicado, alguma coisa, a rotina não está dando certo. Então, você tem que achar uma solução, identificando-se nas pessoas. E aí, vai na motivação, né? Quando você acredita e chamar, vem cá, vem comigo, faz aqui comigo, vamos embora. E não sei bem se é isso não, mas é aquela coisa, vamos gente, vamos cá, ó, temos esse problema. Eu falo que eu sou meio plano B. Todo mundo deixa, o outro vai fazendo, aí não está dando certo. Aí chama o Benito ali, plano B, que faz assim, muda isso aqui, que isso aqui vai dar certo. Ele vai resolver. Vamos fazer um pouquinho diferente do script. E vamos embora, vai dar certo. Mais ou menos isso. Maravilha. Mas tem muita coisa que eu não... Cortou, seu áudio cortou. Seu áudio cortou na parte final, a gente não ouviu sua conclusão. Isso. Ah, certo. Eu falei que algumas coisas do ativista que agora não me vem à cabeça, está um pouco diferente. Mas eu me encaixo bem em algumas coisas no ativista. Essa questão de rotina, de fazer diferente, buscar uma coisa nova numa situação que parece estar estagnada. Tentar identificar em cada pessoa assim, o que está travando, tal, para dar uma motivada, vem comigo, nunca mandando ele fazer, não, vem cá, vou te mostrar aqui, vamos fazer desse jeito, você concorda comigo? Vamos embora, vamos fazer? Vamos embora. Aí... legal. Umas coisas desse jeito. Minha dúvida, então, é se você é um ENFP ou um ENTP. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, aí você vai ficar um pouco mais confortável, né, para falar das duas coisas aí. Aí a gente mata isso aí. Por que o ENTP? Porque agora nós vamos entrar nos analistas, né? Vai dar tempo de ver tudo aí. Os analistas podem ser de 4 tipos: arquiteto, lógico, comandante ou inovador. O inovador, Benito, é um pensador esperto, curioso, que não resiste ao desafio intelectual. O comandante é um líder ousado, criativo, cheio de energia, que sempre dá um jeito em tudo. O lógico é um criador inovador com uma sede insaciável por conhecimento. E o arquiteto é um pensador criativo, estratégico, com um plano para tudo. Se me permite, eu vou inverter a ordem, vou começar de trás para frente por causa do Benito. Vamos ver. Opa, passei do ponto aqui.
colocar. Vamos ver aqui o inovador primeiro. Ele é analista, QNT, ele é extrovertido e espontâneo. Aliás, para não furar demais, eu tenho que falar primeiro do analista como um todo. O analista como um todo, ele é imaginativo, curioso, tem prazer pela novidade, busca significado, futuro e as possibilidades, mas ao mesmo tempo ele é focado em resultado, ou seja, ele visa objetividade e método para alcançar o seu alvo. Utilidade daquilo que ele está fazendo é mais importante do que a quem ele está agradando. Foco na cabeça, não no coração. Foco na razão, não na emoção. Foco maior no conhecimento. Isso vai dar como resultado inteligência, independência, muita ênfase na ciência, na viabilidade e na solução de problemas, tá? Agora sim, nós vamos para as características de cada um dos 4, vamos começar com o inovador. Então, Thomas Watson disse o seguinte: siga o caminho do inseguro, pensador independente, exponha suas ideias aos perigos de controvérsia, fale o que pensa e tenha menos medo de ser rotulado como excêntrico do que a estigma da conformidade. E sobre as questões que lhe parecerem importantes para você, levante-se e seja levado em consideração a qualquer custo. Porque o pensamento esperto e curioso não resiste a um desafio intelectual. O inovador, na verdade, é um debatedor. Ele prospera no processo de detalhamento de argumentos e crenças, deixando as fitas derivarem no vento para que todos possam ver. Ou seja, ele está detalhando em fitas, ele está analisando, ele está separando em pedacinhos aquilo que todo mundo precisa ver. Né? Ele ama uma discussão mental. E ele o faz com o objetivo de exercer uma capacidade de conectar ideias diferentes para provar o ponto certo. A sua capacidade de argumentar pode ser irritante. Sua diversão no litígio pode queimar algumas pontes. Contudo, é respeitado por sua visão, por sua confiança, por seu conhecimento e também seu senso de humor. Tem um certo prazer em ser o mais desfavorecido, porque ele desfruta do exercício mental que questiona o modo predominante de pensamento que está dominando aí. Isso torna-o insubstituível na reformulação de sistemas existentes ou na agitação de coisas, empurrar em novas inteligências e inteligentes direções aquilo que está já no status quo. Como forças, é alguém bem informado, sabe de tudo que está acontecendo. Mr. Google, pensamento rápido, flexível, mente aberta, original, ousado, solucionador de problemas difíceis, é um excelente brainstormer. Sabe aquela pessoa que você precisa pensar fora da caixa, achar uma solução diferente? É o inovador. Ele é carismático por isso, ele é sagaz, ele é charmoso, entusiasmado, cheio de energia, incansável, conecta ideias que parecem que não tem nada a ver uma com a outra e um comunicador muito agradável. Como fraqueza, pode estar debatendo em demasia algum tema, pode estar buscando atenção ao invés de buscar consenso, insensível às emoções das pessoas, intolerante com as pessoas, desprezar opiniões que achar tolas, que não chegou no nível intelectual dele, perder o foco, teorizar demais, irritar-se com tarefas simples e práticas, desprezar o que é sagrado, ter estratégia demais e pouca ação. Um exemplo é Salomão, além de Thomas Edison e além do Coringa, lá do Batman. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, de que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Etã, israelita, mais do que Man, Cacol, Darda, filhos de Maol. A sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs, sabe quantos? 3.000 provérbios. E cânticos, então, foram 1.005. Escreveu plantas, desde o cedo do Líbano até o sopro que brota nos muros. Discorreu sobre os quadrúpedes, aves, animais que se movem rentes ao chão, os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Não era só um poeta, ele era também um cientista.
né, dada a quantidade de coisas que ele sabia e sobre as quais ele escrevia. Quer falar um pouquinho, o Benito? Naquela descrição inicial, acho que me encaixa muito bem esse debate de ideias, assim, eu sou muito isso. Quando eu conversei com a minha filha, ela falou, pai, você é essa pessoa aí. Legal. Passa a ser irritante. Porque eu uso muito os argumentos das outras pessoas contra a argumentação delas, né? Às vezes eu acho os próprios erros até para usar a minha argumentação. Então, tem muito disso. E eu também tenho esse certo prazer de ser o mais desfavorecido, assim, para ver que eu consigo. Tá vendo? Vamos ver. Se é melhor, deixa. Não, Porque quando tem esporte, assim, eu quero que a equipe mais fraca. Se eu ganhar, nós ganhamos, né? Na hora que você falou do plano B, eu lembrei disso. Na hora que você falou do plano B, na hora que você falou lá atrás do plano B, eu gosto sempre de ter um plano B, eu lembrei disso aqui. Tá? Alguém mais? Uhum. Alguém mais quer falar? Então tá bom. Legal, Benito. Obrigado, viu, Benito? Voltando, então, aos analistas, vamos falar um pouco do arquiteto. O arquiteto agora é um tipo de analista diferente. Ele é introvertido e ele é planejado, é um pensador criativo e estratégico. Tem plano para tudo. Você não tem direito à sua opinião, você tem direito à sua opinião informada. Ninguém tem direito a ser ignorante, disse um arquiteto. Ana Ellison. É um orientador, imaginativo, decisivo, ambicioso. Ainda que privado, curioso, ele não desperdiça sua energia. Ama livros, tem muita sede de conhecimento. Compartilha o que sabe, ao invés de falar sobre distrações. Não gosta de assunto que não tenha utilidade. Ele irradia autoconfiança e também uma certa aura de mistério. A vida para ele é um grande xadrez, no qual ele está sempre avaliando novas táticas, novas estratégias, planos de contingência, muito perspicaz, cheio de ideias originais, de uma lógica formidável. Ignora limitações, ignora tradições, ignora convenções sociais e reivindica que tudo tem que estar aberto a questionamentos. Como forças, tem um raciocínio rápido, muita estratégia, muita curiosidade intelectual, muita firmeza, muita confiança, muito fundamentado nas suas certezas, muito independente do que os outros falam, muito independente da hierarquia, não está nem aí para a hierarquia, é decisivo, é racional, determinado, trabalha arduamente, mente aberta, tolerante ao que é socialmente impopular, é pau para toda obra, capaz de qualquer coisa, é um hacker e um organizador. Tá? O arquiteto pode vir a ter algumas fraquezas, como arrogância, falta de sensibilidade, chegar a ser sem noção a sua falta de sensibilidade na questão do romance. Altamente crítico a opiniões opostas. Não consegue ouvir, abrir a mente para outro tipo de argumento, que é mais focado na sua certeza. Por isso não ouve. É difícil demais ser convencido, é julgador, sempre acha que está certo, excessivamente analítico, rejeita o que é simples e rejeita a autoridade de qualquer um, não importa quem seja. Eu penso que Paulo de Tarso era isso. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou, entre aspas, humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Essa parte, para mim, mostra o lado introspectivo de Paulo. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, sua palavra é desprezível. Então, a lógica de Paulo, a maneira como ele raciocinava e provava que estava certo, é fantástica. Era um arquiteto das ideias como ninguém. Dizem que Vladimir Putin é assim na política, dizem que Elon Musk é assim nos negócios. Alguém quer falar sobre o arquiteto?
Bom, ninguém quer falar, eu vou falar porque eu tinha muito disso, ainda tenho, né? Claro. Essa dificuldade de ser contrariado, né? Eu venci isso. Mas era difícil. Você discutir comigo era para ser engolido. Era difícil você me convencer de alguma coisa, entrar na minha mente, não ouvia, porque eu sempre achava que eu estava certo. Seja o assunto religião, trabalho, seja futebol, sabe? Meu time era o melhor, não interessava, entendeu? Eu consegui convencer qualquer um sobre isso. Então, é um argumentador, um debatedor, não no sentido da espontaneidade, como o Benito falou, mas no sentido planejado e certo e firme ali de alguns resultados que trazia isso. Então, realmente, é muito curioso o perfil arquiteto. Né? Uma lógica muito interessante e, principalmente, assim, aquela coisa de achar que tudo é um grande xadrez, sempre tudo que você faz vai dar um resultado, né? E por isso você não pode ficar perdendo tempo com distrações, não quero saber daquilo que não vai dar resultado. É muito focado em resultado o arquiteto. E o lógico é um analista introvertido também, porém mais espontâneo. Aprender a partir de ontem, disse Einstein, viver para hoje, esperança do amanhã. O mais importante é não parar de fazer perguntas. Os criadores, inovadores, uma sede insaciável por conhecimento. É um pesquisador criativo, de um intelecto vigoroso, um pensador que faz descobertas científicas com teorias brilhantes, uma lógica precisa, que não poupa energia e não poupa tempo enquanto não desenvolver uma solução para aquilo que está buscando. Só tem medo de uma coisa, do fracasso. A sua mente zumbi com ideias, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Não para. Valoriza um ambiente em que possa desenvolver seu potencial, sem se desgastar com atividades práticas, de manutenção do dia a dia, não quer saber de passar relatório pontual de progresso, porque ele não vai ver eficiência naquilo, não vai ver originalidade, por isso não tem paciência. Nem tampouco tem paciência para reclamações do tipo emocionais, que ele também julga pouco prático, pouco inútil. Então, ao invés de conversar com as pessoas, ele vai usar as pessoas como uma caixa de ressonância para se convencer de novas ideias e de novas teorias em um novo debate contra si mesmo, contra suas ideias originais. Ele é analítico, é um grande pensador. Tudo está interrelacionado para ele. Muito imaginativo, original, mente aberta, muito receptivo a teorias alternativas, muito liberal para assuntos que outros consideram difíceis, entusiasmado, objetivo, criativo, inovador, sincero, direto e discreto. Como fraquezas, pode ser muito retraído, muito tímido em ambientes sociais, pode se tornar insensível, pode descartar a subjetividade das pessoas, porque acha que tudo vem da objetividade, pode se distrair demais, esquecer de diversas coisas, ser muito condescendente, deixar para lá, contornar regras de conduta social de um modo talvez exagerado e não se comprometer com uma decisão. Mateus, o publicano, era um cara que me parece ser desse tipo aí. Especialmente quem assistiu The Chosen vai entender o que eu estou falando do Mateus. Né? Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me. Sabe o que Mateus fez? Levantou, seguiu. Não tem conversa. Objetividade, ele entendeu o que era. E ele era muito meticuloso, muito analítico, muito, sabe, certinho ali nas coisas. Estava sempre inventando algo novo e tal. Sem aquele julgamento das coisas, e não ligava nem para si mesmo, nem do que os outros julgavam, né? Que o publicano tinha uma péssima avaliação da comunidade. Dizem que Bill Gates e Albert Einstein são personalidades lógicas. Alguém quer falar? Bora então para o último, que assim a gente fecha tudo. O comandante é um ENTJ, um analista extrovertido e planejado. Comandante, gente, é um líder ousado, criativo, cheio de energia,
que sempre vai dar um jeito em tudo. Sua vida, disse Steve Jobs, a sua vida é limitada, então você não deve gastá-la vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso a dogmas que resultam em viver pensando do jeito que os outros pensam. Não deixe que o barulho das opiniões das outras pessoas afogue a sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição, porque eles, de alguma forma, já sabem quem você realmente quer ser e todo o resto é secundário. O analista do tipo comandante é um marechal de campo, é um atropelador, um líder natural, cheio de carisma, cheio de confiança, que projeta autoridade, atrai multidões no rumo, no sentido do seu objetivo ou do objetivo que ele faz com que seja comum, e não tem muita sensibilidade, não. Ele usa a sua determinação e a unidade e as mentes afiadas, não para que as pessoas estejam unidas e tal, tudo bonitinho, não, mas é para alcançar o fim que ele tem definido para si. Se ele tiver o tempo necessário e os recursos suficientes, pode entregar qualquer meta para ele, que ele vai entregar, graças à sua capacidade de pensar estrategicamente, manter um foco de longo prazo e executar cada etapa de seu plano com determinação e precisão, podendo também ser dominante, implacável, pode ser incrivelmente cruel e pode ser inclemente, esmagando os que forem considerados ineficientes, incompetentes ou preguiçosos. Como forças, está aí uma personalidade eficiente, que não tolera preguiça nem perda de tempo, que tem muita energia, que tem muita autoconfiança, muita força de vontade, que pensa estrategicamente, que enxerga o problema por todos os ângulos, é carismático, inspirador, visa objetivos ambiciosos, canaliza energia para a meta, elimina as barreiras, é um líder influente, capaz e superador de desafios. Como fraqueza, pode ser teimoso, dominador, pode empurrar goela abaixo das pessoas com toda a força a sua própria visão, pode ser intolerante, desconsiderar o sentimento das pessoas, impaciente, o raciocínio pode ser rápido demais, né, nesse sentido aqui da fraqueza, pode ser apressado, arrogante e implacavelmente frio. Margaret Thatcher, dizem que ela é assim, além de Steve Jobs, que nós já falamos. Eu identifico na Bíblia a figura de Josué, com essa característica, tá? Porque lá em Josué 8, de 3-8, narra-se o seguinte, que Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai, e ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra, e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade, não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade, e quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. E quando estivermos fugindo, vocês sairão em emboscada e tomarão a cidade, e o Senhor, seu Deus, a entregará nas suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Dizem que essa batalha de Ai foi uma das batalhas estratégicas mais incríveis da história, pelo raciocínio estratégico aí de Josué, que foi um verdadeiro comandante do povo de Israel, vencendo batalhas aparentemente impossíveis, tá? E ele conseguia isso também, porque era dotado dessa capacidade dada por Deus. E assim a gente conclui as 16 personalidades, onde eu quero enfatizar novamente que você preste atenção aos percentuais, tá? Então, por exemplo, percentuais elevados sinalizam evidência da característica. Então, por exemplo, quando alguém tem 70% aqui do N, do intuitivo, é N, sabe? Não tem que ficar discutindo muito se é guardião, é sentinela, ou se é explorador. Não deve ser, porque ou vai ser analista, ou vai ser diplomata, tá? Se tem alguma coisa que é 51%, abre o olho, pode ser que não seja F. Então, se é um N com um F, é um diplomata, mas se for um N com um T, vai ser um analista.
Então, vai mudar bastante, né, o grupo para onde você vai. Tá? Então, é importante identificar os percentuais próximos a 50%, que podem indicar tanto que a característica ainda não está consolidada, ou pode até indicar que o resultado não é esse, mas é outro. E quem estou eu? Né? É aquilo que a gente sempre fala, eu gosto de voltar nisso, mais do que quem sou eu, é o quem estou eu. Eu fiz esse teste há 18 anos atrás, deu uma coisa. Glória a Deus, deu outra coisa agora. Já pensou se eu fosse exatamente a mesma pessoa nesses 18 anos? Eu ia ficar meio chateado comigo mesmo. Né? Por quê? Porque o perfil pode mudar com o tempo, já que o Espírito Santo trabalha em você, e ele está trabalhando o quê? Na sua personalidade, está trabalhando no seu temperamento, está trabalhando no seu ministério, nos seus dons, em todo mundo à sua volta. Tudo está mudando. A gente viu aqui naquela aula que a gente falou sobre o moderno e pós-moderno. Isso também nos faz mudar. Né? Isso nos faz ser mais afetivos, mais tolerantes, mais espontâneos, né? E menos modernos, né? Menos tradicionais, menos rígidos. Então, tudo isso aí afeta também o nosso jeito. Bom, é isso. Exatamente 9h30, mas eu quero dar uns 5 minutinhos aqui para considerações finais de vocês, por favor. Pode falar, Valéria. Não? O que você está rindo, Benito? Tô rindo, tô muito calado, hein? Mas foi muito bom. Me deu para me identificar um pouquinho mais, que eu tenho umas coisas que corrigir, outras coisas que aprimorar. E eu mudei muito. Eu estava analisando quando era mais novo, era bem diferente. E características. E algumas coisas aconteceram na minha vida e me mudaram. E muitas coisas, às vezes eu sou outra personalidade completamente diferente. Tudo depende muito do ambiente, com quem estou e para que eu estou no grupo. Então isso muda muito. Às vezes eu tenho um do cuidador lá, muito forte. Às vezes eu viro um apoiador, um cônsul, um advogado. Cada hora numa certa situação, dependendo do que eu identifiquei naquilo ali, né? Você verifica um estado... Mas eu sou sempre muito emotivo nisso tudo, observando mais as pessoas, às vezes, que o resultado. Então, eu dependo muito do ambiente. Às vezes eu posso ser mais frio, mais direto. Depende do ambiente. Depende do ambiente. Então, mas friamente caiu mais aqui no inovador para mim. Deu para separar aquele 51-49. Muito bom. Ângela e Décio, o que vocês contam para nós? Não, eu acho que eu fui bem enquadrado aí, sabe? Eu discordo, por exemplo, da teimosia. Todo mundo diz que eu sou teimoso, mas eu não sou. Eu não sou. Os testes estão errados, pode ter certeza. E uma outra coisa que me chamou a atenção. Quem teima com você, né, Décio? Você não é não, o mundo precisa ser mudado. Vai por mim, tenho certeza. Mas tem uma coisa que a Samantha falou que eu achei muito interessante a respeito da perfeição. Há muito tempo, há muitos anos atrás, também foi muito assim, né? Muito. E eu tive um chefe porque eu era absolutamente perfeccionista. E um dia eu estava fazendo um trabalho, ele me chamou e me disse o seguinte: Décio, deixa eu te falar uma coisa. A perfeição é inimiga do fazer. E eu achei uma coisa muito interessante. Porque realmente, quando a gente quer uma coisa absolutamente perfeita, a gente não sai do lugar, né? Então a gente precisa tomar. A Samantha fez essa observação, eu me lembrei, eu me reportei alguns anos atrás, é isso não. E você, Ângela, fala um pouquinho aí.
Nossa, tô achando isso espetacular, sabe? E uma teoria que eu sempre tive na vida foi a seguinte, que ninguém muda, que a pessoa nasce de uma maneira e morre, nasce desse jeito e morre desse jeito. Isso era a minha teoria. Entendeu? E depois, quando eu vi que, nossa, que depois que a gente tem o Espírito Santo na vida da gente, o quanto a gente muda, é uma coisa, assim, impressionante. E é muito importante, né, esses testes, que é adotado, acho que todos os psicólogos, né? Eu nunca fiz, não. Nunca fiz. Mas para você se conhecer, porque para você mudar, você tem que se conhecer, né? Então, assim, eu achei, assim, espetacular. E o meu deu certinho, eu sou aventureira. Deu certinho comigo, sabe? Mas aí a gente vai mudando, graças a Deus, né? Amém. Estamos combinados, então? Segunda-feira a gente volta a se encontrar. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado. Refresque-se, muita água. Muita água. Tchauzinho. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, com Deus. Boa noite. Tchau, Boa noite. Boa semana a todos.